Nós estamos pagando impostos 3 vezes sobre os combustíveis e recentemente Bolsonaro disse que a Petrobras está gastando o dinheiro do povo. Mas não é só a Petrobras que está gastando o dinheiro do povo. A União, os estados e os municípios também estão. No início do mês de maio, a Petrobras divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2022, onde ela declara que lucrou 44,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Também não dá para esperar menos, com gasolina a 7,40, etanol a quase 6 e o diesel agora batendo quase 7 reais. Não é nenhum espanto saber que a Petrobras está lucrando muito. Mas o que a gente precisa se atentar é as muitas camadas de impostos que nós pagamos em cima dos combustíveis. Recentemente, o Bolsonaro tem atacado muito o ICMS, dizendo que o problema é a Petrobras que ganha demais, é o ICMS que é muito alto. Mas será que é mesmo? Será que a União não está levando muito nisso? Será que os estados, os municípios também não estão? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. E para começar, eu vou falar sobre 3 camadas de impostos que nós pagamos sobre os combustíveis. Mas a verdade é que são muitas outras. Se a gente for falar de todas as camadas de impostos, de cada processo onde se paga algum imposto, a gente vai fazer um vídeo aqui de 30 minutos. Porque é muito, muito imposto em cima de um mesmo produto e um mesmo serviço. Mas hoje a gente vai falar de 3. O primeiro deles é sobre o dono do posto. O dono do posto, ele coloca uma taxa de 10%, na maioria das vezes mais. Então, se o combustível custa 5, ele vai ganhar aí, talvez perto de R$ 1 de lucro em cima. Só que esse lucro não é dele. Ele não fica com todo esse lucro, com todo esse montante para ele. Desse lucro, ele tem que pagar um imposto de renda. Ele paga 2 impostos, que somados chegam a quase 35%, dependendo do faturamento do posto. Então, aí já começa a primeira camada de imposto. Porque se você está comprando combustível e o dono do posto paga um imposto de renda, indiretamente você está pagando imposto. A segunda camada de impostos é a que a gente já está mais acostumado a ouvir, que é o ICMS, PIS, PASEP, COFINS, que são impostos federais e estaduais. E a terceira camada de impostos é quando a Petrobras devolve o dinheiro para a União, devolve parte do lucro dela para a União. Precisamente 28,7% do lucro da Petrobras volta para a União. Ou seja, o governo federal recebe parte do lucro da Petrobras. Então, quando o Bolsonaro disse que a Petrobras está lucrando e gastando o dinheiro do povo, na verdade, a União também está recebendo esse dinheiro do povo referente aos combustíveis. Por mais que ele diga que os estados estão colocando impostos muito altos, a verdade é que a União também tem recebido boa parte desse montante. Então são 3 camadas. Primeiro com o dono do posto, segundo com ICMS, PIS, PASEP, COFINS e terceiro com a União recebendo parte dos lucros da Petrobras. E algumas pessoas vão dizer, mas a gente está se beneficiando disso, porque é um dinheiro que volta para a União. Então eu preciso levar você a fazer o seguinte raciocínio. Se você tem uma empresa estatal, mas que tem capital aberto e parte dessa empresa é de capital aberto e paga dividendos a acionistas, ela se enquadra meio termo em empresa privada e meio termo em estatal. É um pouco confuso, mas pense por outro lado. Essa parte da Petrobras que é estatal, que é os 28,7% para a União e 7,9% do BNDES, são os 2 setores governamentais que recebem dinheiro, recebem lucros e dividendos da Petrobras. Se eles são do governo, a gente pode enquadrar isso como imposto. Então você paga imposto quando o dono do posto tem que devolver imposto de renda, você paga imposto no PIS, PASEP, COFINS e ICMS, e você paga imposto quando a Petrobras tem que devolver parte do seu lucro para a União e para o BNDES. Então nós estamos pagando impostos 3 vezes. 3 vezes, no mínimo, porque nas distribuidoras, com certeza, elas pagam impostos. E aí vem outra camada. Se o dono do posto aluga o posto, a gente sabe que em cima desse aluguel que o dono do posto paga, também é cobrado imposto. Se você for em cada camada, na verdade são muito mais de 3. Mas essas 3 que eu citei para mim, provavelmente são as maiores. E por mais que pareça ser a solução do problema atacar o ICMS, que de fato é muito alto, somado os impostos estaduais e federais somam-se quase 40%, a solução não é essa. Se o Bolsonaro quer de fato mexer no preço dos combustíveis, começa abrindo mão desses 28,7% do lucro da Petrobras e devolvendo como crédito para baixar o preço dos combustíveis.
para baixar o valor do custo dos combustíveis lá na Petrobras. Então, se você diz que o ICMS é muito alto, que o imposto estadual é muito alto, mas ao mesmo tempo você recebe da Petrobras o equivalente a 14 milhões só no primeiro trimestre de 2022, seu discurso acaba sendo vazio, porque você ataca o imposto quando na verdade você está recebendo em outras 3 camadas, porque o imposto sobre o dono do posto vai para a União. PIS, PASEP, COFINS e CID vai para a União. E os lucros da Petrobras também vão para a União. De toda essa cadeia de impostos, somente o ICMS não vai para a União, vai para os estados. E também tem impostos referentes ao município que a Petrobras acaba pagando. Para vocês terem uma ideia, o presidente da Petrobras disse que ela pagou 1,5 vezes em impostos o valor que ela teve de lucro. Ela lucrou no primeiro trimestre 44,5 bilhões. Então, o que ela está dizendo é que só de impostos ela pagou 66 bilhões. É muito dinheiro. Ela paga 1,5 vezes de impostos o que ela teve de lucro. E desse lucro, 28,7% volta para a União, 7,9% vai para o BNDES. Então, basicamente, é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de tirar dinheiro do povo. O sistema de combustíveis, o sistema de refino, de abastecimento e de venda de combustíveis no Brasil é uma máquina de tirar dinheiro do povo. Quando o Bolsonaro fala que a Petrobras está gastando dinheiro do povo, ele está absolutamente certo. Mas a grande verdade é que não é só a Petrobras. A União, os estados e os municípios também estão gastando o dinheiro do povo. E essa farra, na minha opinião, já passou da hora de acabar. Para mim, tinha que ser um imposto único, na minha humilde opinião, um imposto único, sem essas camadas. E tomar uma decisão de uma vez por todas. Ou a Petrobras é estatal, ou a Petrobras é capital, é uma empresa privada. Não tem como você misturar as duas coisas. Não tem como você fazer uma empresa dar lucro para empresários e ao mesmo tempo devolver 28,7% do seu lucro para a União. No início desse mês, a Petrobras foi considerada a empresa petroleira que mais lucrou no mundo. No mundo. Número 1, se você pegar empresas petroleiras dos Estados Unidos, ela só perdeu em rendimento por receita para uma empresa da China. Ou seja, se ela teve uma receita de 100 bilhões, ela converteu menos valor em lucro do que essa empresa chinesa. Porém, no montante final, a Petrobras foi a que mais deu lucro no mundo. E esse lucro está saindo do bolso dos brasileiros. Os brasileiros estão ficando mais pobres simplesmente para encher o tanque do carro. Pessoas precisam trabalhar, caminhoneiros. Isso está simplesmente falindo a economia do nosso país. Se você vê, tem vários estados que estão com contas no verde, estados que estavam simplesmente falidos antes da pandemia, passaram pelo processo da pandemia e agora tem dinheiro em caixa. Com a própria consequência do coronavírus, um caminhão de dinheiro, caminhões de dinheiro foram dados pelo governo federal para os estados e municípios. E o sistema de ICMS, ele é, entre aspas, multiplicativo. Basicamente, quanto mais caro o combustível, mais você paga de imposto. Porque o imposto ele não é fixo, ele não é um valor X, não é 30, não é 40 centavos. Ele acompanha o valor do combustível. Então, se o combustível ir para R$10, vai ser lá 25% sobre R$10. A gente vai pagar R$2,50 só de impostos. A gente precisa de um valor fixo sobre o litro de combustível. A gente precisa que a Petrobras seja de fato privatizada e que abra concorrência, porque você não pode ter uma empresa com um monopólio total sobre o sistema de refino em parte da distribuição e essa empresa seja mais lucrativa no mundo num momento de crise econômica de um país, num recém-momento saído de uma pandemia, em uma situação onde a população está simplesmente empobrecendo para gerar lucro e dividendos para a própria União. Então, de discurso vazio, o mundo está cheio, o Brasil está cheio. A gente precisa realmente de alguém que vai colocar o dedo lá e vai resolver a situação. Porque em programas de televisão, como o Bolsonaro foi, é muito fácil acusar, é muito fácil, mas fazer alguma coisa que de fato surte efeito sem atribuir a culpa ao outro, puxando a responsabilidade para si mesmo, isso eu quero ver alguém fazer.